What's going on, people? Bem-vindo, a mais um programa aqui no canal do Cervelli. E hoje nós vamos analisar aqui os 4 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Então, por que esses decretos são tão importantes? Porque eles refletem uma profecia que se encontra em Daniel capítulo 25. E ali fala, que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, nós teríamos 70 semanas. Mas como nós temos 4 decretos, no livro de Esdras, 3 em Esdras e 1 em Neemias, qual desses seria o decreto? E por que isso é tão importante? Porque isso vai nos ajudar a determinar a data da vinda do Messias, tá? Então eu vou falar aqui sobre os decretos, e eu vou falar mais resumidamente sobre os decretos que eu não considero como tão importantes, que seria, no caso, o primeiro deles, o decreto de Ciro. Então, por que eu digo que não é tão importante? Obviamente é importante, mas eu quero dizer no contexto da restauração de Jerusalém. Porque se você analisar o decreto de Ciro, ele é um decreto que acontece em 537 e ele tem a ver somente com a restauração do templo de Jerusalém, tá? Você pode confirmar isso lendo Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 4. Também nós temos o decreto de Dario em 520, e esse decreto, ele tem a ver com a confirmação do primeiro decreto do rei Ciro. Então, também tem mais a ver com o templo e não com a cidade em si. Então, depois nós ficamos com 2 possibilidades, que seriam os 2 decretos do rei Artaxerxes, um em 457 e o outro em 444. Qual desses seria o melhor? Então a minha opinião é que o melhor decreto, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser o decreto de 457. Eu vou dar aqui alguns exemplos do porquê. Primeiro ponto é que esses decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, eles deveriam ser vistos como uma unidade. A gente pode confirmar isso lendo Esdras capítulo 6, versículo 14, tá? E quando é vista essa unidade ali, ela é vista dentro do livro de Esdras como, no caso, esses 3 decretos, excluindo o decreto de Neemias. Outra coisa, nós temos também a questão de Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4, tá? Então, quando você vai lá em Neemias, você vai perceber que Neemias ele recebe a informação de que Jerusalém ela está em vergonha, que os seus portões tinham sido queimados e que os seus muros tinham sido quebrados. Então, essa referência ela não pode ser a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor de maneira nenhuma. E por que eu digo isso? Porque isso aconteceu pelo menos 140 anos antes de Neemias. Então, não faz sentido essa reação tão forte da parte de Neemias, com relação à destruição de Jerusalém. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que a reconstrução de Jerusalém ela já estaria acontecendo. E aconteceu alguma coisa que impediu com que essa construção continuasse, tá? Que seria, obviamente, o decreto de 457. Então, essa reconstrução de Jerusalém já estava acontecendo por vários anos. Neemias sabia disso. E, então, ele tem essa reação de tristeza, tá? Outro ponto seria Esdras 9:9. Ali nós temos, no caso, uma referência à reconstrução dos muros de Jerusalém. E isso acontece depois do decreto de 457, que se encontra justamente em Esdras 7, do versículo 12 ao versículo 26, tá? Outro ponto que eu vejo que é muito importante seria a mudança do aramaico para o hebraico ali no capítulo 7 de Esdras. Então, isso nos mostra que o povo judeu está retomando a sua identidade. Então isso é muito relevante, porque isso acontece justamente com o decreto do rei Artaxerxes.
Mas eu creio que a confirmação mais forte para isso é justamente Esdras, o capítulo 4, né, do versículo 7 ao versículo 23. Então, muitos estudiosos do livro de Esdras acreditam que esse fragmento ele se encontra fora de lugar no livro de Esdras. Na verdade, ele não se encontra fora de lugar. É somente um recurso literário chamado prolepsis, tá? Então, mas o que é uma prolepsis, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, né? Pois é, então ontem eu fui tentar sair de casa e tava muito frio, com muita neve, e daí, né, finalmente depois de limpar meu carro, eu consegui sair com o carro, e quando eu tava indo pra lá, né, tava bem difícil de dirigir, e o que aconteceu, cara? Teve um acidente de carro terrível, mas finalmente, né, tipo, consegui chegar no restaurante e comi. O restaurante é fantástico, eu acho que um dos melhores restaurantes que eu já comi na minha vida. Mas falando do acidente de carro, olha, você não sabe como que foi isso. Eram 5 carros que tinham se envolvido nesse acidente. Tá vendo o que eu fiz aqui? Então eu cheguei até um ponto da história, né? E daí eu olhei pro futuro, contei como que terminou a história, só que de repente eu parei e voltei no passado, né? Para continuar contando um outro ponto, uma outra questão que era interessante, era importante. Tá? Então a gente faz isso aí no dia a dia, é um recurso literário muito comum, mas para mim demorou acho que uns 15 anos para poder entender esse recurso literário, que eu não aceitava realmente que ali tinha sido um erro na compilação dos manuscritos bíblicos. Até que um dia eu entendi que a questão ali era uma prolepsis, né? Então, vivendo e aprendendo. Mas o ponto é o seguinte: por que é tão relevante, no caso, o texto de Esdras 4, do versículo 7 a 23? É porque esse texto ele deveria ser entendido depois do decreto de 457, que acontece lá no capítulo 7 de Esdras, tá? Mas para ser mais exato, este texto ele deveria ser compreendido depois do capítulo 10 de Esdras, depois do final de Esdras, olha só, e antes do capítulo 1 de Neemias. Então, o que eu quero dizer aqui é que toda aquela reconstrução que está havendo ali no capítulo 4, ela está havendo justamente por causa do decreto de 457. Então essa é a prova de que o decreto de 457 ele é o melhor para representar a data para a reconstrução de Jerusalém. Você pode ver ali que realmente foi um decreto real, né, do rei Artaxerxes, que possibilitou então a reconstrução, né? Era uma coisa legal, e esse decreto ele só foi suspenso justamente com o quê? Por quê? Por causa de uma questão de uma insubordinação que poderia vir no futuro, né? Então não porque eles estavam fazendo alguma coisa ilegal. Então é importantíssimo para a gente poder entender. E você vê que ali o que está sendo reconstruído é justamente a cidade de Jerusalém, tá? E esse decreto que aparece ali no capítulo 4, né, ele é o centro do capítulo, centro quiástico do capítulo. Então ele não pode ser ignorado. Então para mim, esse é o melhor argumento. Então quando você vê lá o decreto de 444 em Neemias, você tem um problema grande, porque você pode perceber que aquela construção que Neemias participa, e ele está dando toda aquela força, né, aquela liderança dele. Inclusive tem livros muito bons sobre a liderança de Neemias, mas a reconstrução de Jerusalém ela é terminada em apenas 52 dias, né? Você pode ver isso em Neemias capítulo 6, versículo 15. E por que essa construção ela termina tão rápido assim? Porque a maior parte do trabalho já havia sido feita, já havia sido realizada por Esdras, né? Em todos aqueles anos, desde o decreto de 457. Então, o que havia acontecido ali era somente uma
pequena suspensão, né? Então, quando Neemias ele vai para Jerusalém, ele só está ajudando a completar a reconstrução, tá? Então, para mim, essas são as razões mais fortes aí para a gente considerar realmente o ano de 457 como a melhor data para o decreto da reconstrução de Jerusalém, né? Também poderia citar outros argumentos, como a questão da data da vinda do Messias, mas isso que eu acho que a gente deveria entrar mais especificamente em Daniel 9, né, e estudar mais profundamente a profecia das 70 semanas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nisso no momento. Tá? Mas deixa aí o teu like, dislike, teu feedback, subscreva, né, no canal e vamos nessa, pessoal! Bye bye pra você!